paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo que nós reservamos diariamente para juntos lermos a palavra do Senhor. E nós estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia, estamos no livro de 2 Reis e hoje a nossa leitura prossegue a partir do capítulo 11. Segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 11. O Senhor tem nos abençoado muito na leitura da sua palavra, isso tem sido vida para nós, temos tido mais conhecimento do Senhor, lendo a sua palavra. E hoje você que já abriu a sua Bíblia aí, vamos então juntos, 2 Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Josebate, filha do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela, escondido na casa do Senhor, 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. E fez com eles um concerto e os ajuramentou na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará à porta sur, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tantos os que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos a ela, e foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram.
E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então, o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do Senhor o rei e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou depois que mataram a Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Amém, irmãos? Terminamos a leitura do capítulo 11. Já vamos prosseguir aqui no capítulo 12 do segundo livro dos reis. Vimos aqui que Joás, na idade de 7 anos, foi feito rei. Vamos prosseguir no capítulo 12? No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passar o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas,
nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Mas o dinheiro de sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois, Azael fez rosto a marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E o mandou a Azael, rei da Síria, e ele então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos sucessos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabate, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Terminamos então, irmãos, a leitura do capítulo 12 do segundo livro dos Reis. E no próximo episódio nós vamos continuar nessa jornada aqui da leitura da Bíblia a partir do capítulo 13 de 2 Reis. A paz do Senhor Jesus a todos.